Santo, e aqui, desde o Templo de Salomão, desta casa de oração para todos os povos, invocamos o teu nome poderoso, Jesus. Sim, meu Deus, manifesta o teu poder agora, na vida desta pessoa que está chorando, que está gemendo, urrando de dor, a pior dor, a dor na alma, a depressão, o vazio, a tristeza, a solidão, esse sentimento de acusação pelas escolhas erradas que fez. Mas agora ele invoca o teu nome, e o Senhor prometeu que aquilo que pedíssemos ao Pai, crendo em teu nome receberíamos. Creia, meu amigo, creia, minha amiga, não pelos seus méritos, pois não temos, mas pelos méritos de Jesus. Invoque agora a Deus, coloque para fora essa angústia, essa tristeza, essa raiva, coloque para fora essa dúvida, esse medo, esse orgulho. Oh, meu Pai, seja o que for que esteja sufocando, oprimindo, matando esta pessoa aos poucos, que saia agora. Solta encosto, a mente, solta o coração, solta o corpo dele. Você perdeu, força do mal, você perdeu esta vida, esta alma. Pelo poder do nome de Jesus, eu te ordeno agora, faça uma pressão no seu peito e diga, em nome de Jesus, saia todo mal. Respire profundo, meu amigo. Receba o abraço do Altíssimo. Ele marcou este encontro com você para que você agora recebesse o livramento dessa dor, dessa angústia, dessa aflição, mas sobretudo recebesse a salvação. Então diga para ele, eu me entrego a ti, me perdoe, sim, me perdoe, por favor, já não quero mais ser a mesma pessoa, quero te conhecer, ó Deus. A exemplo desses casos verídicos aqui exibidos, eu peço a ti, Espírito Santo, venha sobre todos os sinceros que oram conosco, consagra esta água para trazer a paz, a força para que esta pessoa te busque a partir de agora e a coragem para te obedecer. E você que crê, diga, eu creio. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora a sua experiência com Deus. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Obrigado pelo livramento que o Senhor dá a esta alma, a esta vida. Abrace a todos que oram conosco e que neste domingo ele esteja preparado para entrar em aliança contigo, participando da Santa Ceia, às 7 da manhã, às 9h30 ou às 18 horas, no Templo de Salomão, no Templo da Universal. E você que concorda, diga, graças a Deus. Amém. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no 6º selo do livro do Apocalipse que as maiorias ou as maiores catástrofes vão acontecer após a abertura deste 6º selo, mas em escala sem precedentes. Será, então, o prenúncio do grande dia
do Senhor, do grande dia do julgamento, profetizado também pelos profetas do Antigo Testamento. Tudo que a gente já viu no nosso tempo, nos nossos dias e nas gerações passadas de catástrofes, não se compara com o que vai acontecer. As consequências desses terríveis acontecimentos farão com que todas as camadas da sociedade, grandes líderes, chefes militares, ricos, poderosos, escravos e livres, quer dizer, empregados e patrões, sejam, niveladas, vão estar todos desesperados. Não fará diferença se a pessoa for sábia ou ignorante, rica ou pobre, branca ou negra, ateísta ou mais defensora de sua religião do que da prática da palavra de Deus. Todos formarão uma só classe de pessoas, os desesperados que se esconderão nas cavernas e farão a mesma prece. Cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Depois você lê em Apocalipse capítulo 6. Saberão então que tudo aquilo que é o juízo de Deus, mas continuarão, infelizmente, apesar desses juízos e dessas catástrofes, rejeitando a Deus como Senhor e Salvador. E essas pessoas preferirão se esconder nas rochas do que na rocha que é Jesus. Meu amigo, os sinais são visíveis de que Jesus está voltando. Por isso, vamos edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus e estaremos perdoados e salvos. Domingo vamos servir a Santa Ceia e vamos estudar o livro do Apocalipse, às 18 horas aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal pela manhã, tarde e noite. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Pare aí agora. Pare. Você que está pensando em tirar a sua própria vida, porque você está desacreditado de todos. Você cometeu muitos erros e as pessoas que um dia acreditaram, hoje já não acreditam mais. Você fez promessas e não cumpriu, você disse que ia mudar e não mudou, e aí você caiu agora no descrédito. Você está desacreditado das pessoas e de si mesmo. E você está pensando em tirar a sua própria vida. Você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. A palavra de Deus nos garante uma transformação de vida. Se você empenhar a sua palavra, se você prometer a Deus entregar essa vida que nem você quer, nem os outros querem, para Ele, Ele vai transformá-la. Eu vou provar para você agora, através desse caso verídico, que a sua vida, os seus problemas, as suas frustrações é cafezinho para o Deus da Bíblia, para o Deus vivo. 8 pessoas em casa e a gente vivia com uma cesta básica. Eu comecei a ter distúrbio mental. Fomos morar dentro de um sem terra. Meu nome é Célia Barros, sou empresária do ramo de restaurante. Eu tinha uma dor de cabeça constante que, quando criança, eu vivia fazendo tratamento, mas quando eu cheguei na minha adolescência, foi se agravando muito mais. E por causa do uso de muita medicação, eu comecei a ter distúrbio mental. Só que nessa situação, nós já morávamos de favor, né? Eu lembro que nós éramos 8 pessoas em casa e a gente vivia com uma cesta básica que doavam para nós. E nós morávamos de favor. Até que chegou o momento que a pessoa falou que não dava mais para a gente morar. Então nós viemos sem lugar para ir e o meu pai e nós fomos morar dentro de um sem terra. São pessoas que não têm casa, que não têm locais para morar. E na verdade lá a gente tinha um teto e tínhamos uma cesta básica que a gente passava o mês inteiro ali convivendo. Era muita miséria, era muito sofrimento. Então lá
dentro de do alojamento de Sem Terra, uma pessoa falou da Igreja Universal para nós. Né? Ela falou assim, olha, existe um lugar que você pode levar sua filha, falou para minha mãe, né? Que lá várias pessoas são curadas, lá tem vários testemunhos. Então, assim, a minha mãe, ela não deu muito crédito de início, porque a gente já tinha ido em vários lugares. Nós frequentamos muito casa de encostos, que falavam que ia desenvolver meu trabalho, que eu ia ficar bem, e nem tanto não acontecia, cada vez ficava pior. E a minha mãe um dia falou assim, então nós vamos. E eu fui lá na frente, e eu recebi uma oração, e naquele dia, tudo aquilo que eu trazia dentro de mim saiu. E eu fui curada. Né? A minha mãe fez várias correntes por mim e eu fui curada. Meus irmãos passaram aí para a igreja também, todos nós fomos curados. E eu na Igreja Universal, eu conheci o meu esposo, que também já estava na igreja, e nós nos casamos. Morávamos de favor, embora a gente ia para a igreja todos os dias. Eu lembro que o pastor sempre pregava a respeito da fidelidade a Deus, né? A respeito do dízimo. E a gente achava, não, nós não somos dizimistas porque nós não temos condições. Porque o meu esposo, ele trabalhava, ele tinha um salário até bom, mas esse salário, quando ele chegava até a gente, já vinha cheio de descontos. E aquele restinho que chegava na gente, a gente falava, não, eu não vou tirar o dízimo esse mês porque senão vai faltar para a gente pagar energia, para a gente fazer uma compra, para a gente ir ao supermercado. E daí eu já tinha um filho e a gente passava fome, porque nós almoçávamos, mas não jantávamos. Então isso era muito frustrante, porque eu lembro que quando ele era bebê ainda, nós fomos despejados. Assim, a situação estava horrível, né? Nós não tínhamos dinheiro para fazer compra, para nada, energia cortada, e o dono do imóvel falou que nós tínhamos que desocupar. E aquilo ali, a gente, na verdade, naquele dia ali nasceu a revolta, mas a revolta com a inteligência, porque naquele dia parece que fazia sentido tudo que a gente ouviu na igreja. Então eu lembro que nesse dia o meu esposo, nós conversamos, nós fomos para uma reunião e o pastor estava falando exatamente sobre a fidelidade. Como que a gente ia provar das maravilhas de Deus se a gente não fazia prova com Deus? Então naquele dia tudo ficou claro para a gente. A gente percebeu naquele dia que nós sempre roubávamos a Deus. Então quando meu esposo recebeu, eu lembro que era um valor, que era para a gente dar um valor inferior, né? Mas naquele mês, nós olhamos para o nosso valor que veio na nossa mão, a gente tinha R$100 na nossa mão, e a gente veio de novo aquela dúvida, a gente compra algo para a gente comer, ou a gente passa a ser fiel a Deus? E o meu esposo teve a opção de ser fiel a Deus. Nós vamos ser fiel, nós não falamos que nós iríamos ser fiel? Pois nós vamos ser fiel. E nós fizemos esse voto e nós honramos. Aí nós passamos a ver a grandeza de Deus na nossa vida. Veio a ideia de eu fazer quentinha, né? Que é a Marmitex. Eu me lembro que o meu esposo foi meu primeiro cliente, porque como ele era gerente da empresa, então eu levava sempre o almoço dele na empresa e as pessoas gostavam muito da comida. Então a equipe dele começou a perguntar se não tinha como eu vender uma marmita igual a dele para as outras pessoas. Então aí começou, né? Eu lembro que eu atendia 10 funcionários da equipe dele e aquilo eu ficava muito feliz, porque eu estava fazendo aquelas marmitas, mas eu estava enxergando já lá na frente o meu restaurante. E até que chegou o dia que o meu esposo falou, bora colocar esse negócio para frente. Meu esposo saiu da empresa, pegamos, investimos na nossa empresa, mesmo pequenininha, nós fomos fazendo cliente e nós crescemos. Hoje, nossa empresa ela é referente aqui na nossa cidade, né? Hoje nós atendemos várias empresas grandes, temos empresa de quase 300 funcionários que nós atendemos, prestamos serviço. Na verdade, a nossa empresa hoje ela funciona 24 horas. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Hoje eu tenho um casamento, meu casamento é maravilhoso. Eu tenho filhos, meus filhos estudam nas melhores escolas. Hoje eu não tenho problema de escolher, de levar meu filho num lugar e ele escolher algo, porque hoje eu tenho condição para isso, né? Hoje nós viajamos, comer, a gente come o que a gente quer.
né? Hoje aquela miséria, aquela vida que nós tínhamos de estar preocupada, o que eu vou dar para o meu filho, o que nós vamos vestir. Hoje nós não temos mais essa preocupação. Com a pandemia chegou um decreto que nós não poderíamos abrir o nosso restaurante. E graças a Deus, Deus deu a direção para nós trabalhar com a marmita diferenciada. E hoje é um negócio que cresceu muito, né? Hoje, quando nós fechamos o dia e fazemos um comparativo de restaurante e da parte do delivery, hoje nós vendemos a mesma quantidade ou mais até no delivery. Hoje nossos clientes aumentou muito. Esse ano foi o melhor ano da nossa vida. Hoje a minha vida, ela é o que é, eu costumo dizer, por 2 motivos. Primeiro, pelo Espírito Santo, né? Porque Ele é quem me dirige, Ele é quem me guia, Ele é tudo. Meu maior patrimônio é o Espírito Santo, porque a sabedoria que nós temos hoje, a sabedoria, a paciência, o desejo de crescer, é direção de Deus, do Espírito Santo. E a segunda coisa é a fidelidade com Deus, né? Porque sem fidelidade não tem resultado. E eu ainda vou além, né? Porque além da fidelidade, nós provamos a Deus. Porque é Deus que manda a gente provar, né? Fiel, ser dizimista, meu esposo tem muito isso, né? Ser dizimista todo mundo é, mas a gente tem que chamar a atenção de Deus. E Deus fala que é provando Ele, né? Provai e veja. Então nós temos provado e nós temos visto isso se cumprir na nossa vida. Você já recebeu a ordem de despejo? Você está humilhado? Você não tem trabalho, não tem nem para alimentação, nem sua, nem da sua família? A senhora Célia também viveu esse inferno. Hoje, bem-sucedida, casada, tem o melhor para dar para sua filha, para os seus filhos. Hoje, esta mulher tem vida com abundância, porque ela creu na palavra de Deus. Não foi na palavra da igreja, do homem, do político, não. Foi na palavra do Criador. Veja o que diz aí, Isaías 48, versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Deus quer fazer justiça na sua vida, meu amigo. Deus quer que você tenha paz como um rio que não para de jorrar. Mas para isso você precisa de saúde, você precisa de prosperidade, você precisa pagar suas contas, você precisa de uma família unida, você precisa do Espírito de Deus. A senhora Célia, depois que fez o voto de Betel, ela saiu daquele inferno que ela vivia e recebeu o Espírito de Deus. O voto de Betel, esse azeite aqui derramado lá em Betel, está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, ó. Está dentro dessa botija. Eu recebi semana passada. E eu vou ungir as suas mãos com este óleo enviado lá de Betel, no mesmo lugar que Jacó fez o voto. Eu vou ungir as suas mãos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Atenção, hein? Os desempregados, endividados, você que tem contratos para serem assinados, ainda não foram, venha receber a unção nas suas mãos. Deus vai virar o jogo, vai virar a situação da sua vida. Jacó estava perdido, sem direção e sozinho. Fez voto com Deus de fidelidade e iniciou ali uma nova jornada. Se você, como Jacó, firmou um compromisso de fidelidade com Deus, domingo, dia 13, realizaremos a unção nas mãos. Todos os que estiverem nesse dia receberão a unção nas mãos com o azeite consagrado em Betel e enviado para o Templo de Salomão. Para que tenham sucesso no que tocarem, habilidades, talentos, saúde para fazer tudo com diligência, excelência, dando o melhor de si. Ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. O homem, quando ele casa, ele quer dar o melhor para a esposa, para a família, mas havia essa frustração por não conseguir vencer na vida financeira. Meu nome é Claudemiro, sou administrador de empresas. Não tinha ninguém bem sucedido na minha família, então eu trabalhava
dia a dia, né? Sem perspectiva nenhuma de um dia ser alguém na vida, ser reconhecido. E a minha vida era assim, né? Eu trabalhava e aquele dinheiro que eu ganhava dava somente para comprar o básico. O que eu ganhava dava somente para manter minha casa. Eu não tinha condição assim, de ter um carro, de ter a minha casa própria. Então, há uma frustração, né? O homem, quando ele casa, ele quer dar o melhor para a esposa, para a família. Mas havia essa frustração por não conseguir vencer na vida financeira. E a minha vida foi assim por muitos anos, eu tentando sair desse emprego, entro naquele, procurando mudanças de vida, mas nada acontecia. Tenho 2 filhas e elas eram doentes, né? Muito doentes, tinha bronquite, então à noite, de madrugada, dava aqueles ataques de bronquite. A gente saía desesperado, né, para levar para o médico e sem solução também, porque nada acontecia, nada mudava, né, para melhor, né. Eu abri uma oficina mecânica, eu tinha muitos clientes naquela oficina, tudo, só que eu não conseguia ir para frente, mesmo com tantos clientes, eu não conseguia desenvolver aquele trabalho e ir para frente. Deve para um, deve para outro, comprava uma coisa que não conseguia pagar. Depois da oficina, aí tentei novamente em outro lugar, pensando que era o lugar que estava fazendo a diferença. Mas não era, a minha vida continuava do mesmo jeito, naquele outro lugar, aquela oficina com bastante clientes, mas eu não via o resultado do meu trabalho, não via. Passando bastante necessidade, passando aperto, às vezes até de depender de cesta básica, né, vindo da família. Eu tenho uma humilhação que veio até da minha mãe, né, a pessoa mais querida, né. Ela disse assim uma vez para mim: meu filho, você já está ficando velho e nada você conseguiu até hoje. Se você morrer agora, o que será da sua esposa, da sua família? Então aquilo foi como uma flecha dentro de mim, né? Isso veio roubando, veio tirando a nossa paz. Eu e minha esposa, né, a gente lutava tudo, mas a gente não conseguia ver uma mudança de vida. Foi minha esposa que conheceu a Igreja Universal. Ela ouviu pela rádio. Aí ela ficou meio receosa de falar para mim da igreja, porque naquela época a igreja era muito perseguida, era mal falada e era o começo da igreja praticamente. E quando ela me falou que ela ia na Igreja Universal, eu logo critiquei, né? Falei, pô, mas tanta igreja para você ir, você vai logo naquela igreja? Mas mesmo assim ela foi. Eu comecei a levar ela na igreja, mas eu não entrava na igreja. Eu só levava ela até a frente e eu ficava pro lado de fora. E ela foi se afirmando, e eu lá do lado de fora. Mas um belo dia eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja, ouvi o homem de Deus pregar, e as palavras foram entrando dentro de mim. O Espírito Santo foi convencendo, e foi havendo uma transformação dentro de mim, e também dela, né? Aí nós começamos a obedecer a palavra de Deus. E uma coisa interessante, o que aconteceu de primeiro foi a paz. A paz, ela veio logo de imediato. A paz, a cura dos meus filhos veio logo rápido. Conhecendo a palavra de Deus, nos tornamos dizimistas, né? Colocamos Deus em primeiro lugar. Aí sim, as portas começaram a se abrir. Houve uma perseverança, houve a direção de Deus, né? Deus foi dando a direção. E hoje, estudei, fiz uma faculdade, numa área que não tinha nada a ver comigo. Eu era mecânico, passei a estudar administração. Então, Deus me deu uma direção totalmente diferente. E aí, me formei na faculdade, abri a minha empresa de administração, né? Passamos a administrar condomínios. E hoje, graças a Deus, a empresa tem crescido, está desenvolvendo a cada dia. Nesse tempo de crise mesmo do coronavírus, a nossa empresa ela multiplicou os clientes, quer dizer, desenvolveu muito mais, né? Enquanto as pessoas estavam reclamando de dificuldade, a nossa empresa estava crescendo por causa da fidelidade, né? Nós colocamos Deus acima de tudo, né? Ele é o primeiro na nossa vida. Nós temos apartamento, né? Temos carro também. Hoje, eu posso dizer que não tem faltado nada para nós. Nós passeamos, né? Eu, minha esposa, os meus filhos, nós podemos passear, podemos se divertir. Não tem faltado mais nada para a gente, né? A fidelidade, ela é tudo. Quando a gente crê mesmo nesse Deus e coloca Ele em primeiro lugar, então tudo Ele vai transformando e vai dando a direção, né? Se eu ver que eu era mecânico, e de mecânico Deus me levou para um outro lado totalmente diferente, né? Administrar condomínios. É a própria mão de Deus, né? Quando Deus dá a direção, tudo dá certo, né? O senhor Claudemir mudava de cidade, mudava de segmento, de trabalho, tudo buscando melhorar a vida e prosperar e proporcionar à sua família uma vida de qualidade. Mas nenhuma dessas mudanças lhe proporcionou nenhuma transformação, porque ele mudava de lugar, mudava de segmento, mudava de trabalho, mas o espírito
o acompanhava, o encosto da miséria, da vergonha, da amarração o acompanhava. Mas quando ele fez o voto de Betel, aí Deus virou o jogo da vida dele. Hoje prosperando, vida de qualidade, moradia, casa dos seus sonhos, carro e o mais importante, o Espírito de Deus. Você quer coisa melhor que o Espírito de Deus? Hoje, este homem tem prazer. Meu amigo, Deus quer dar o melhor para você. Ele quer dar uma vida com qualidade. Mas para isso você tem que ir para Betel. O que é ir para Betel? Empenhar sua palavra a Deus, de tê-lo como seu Senhor, o dono da sua vida, e honrá-lo com as primícias. Você então vai prosperar. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem.
A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Domingo às 18 horas, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Nesta oportunidade, você vai fazer o voto de Betel e receber a unção em ambas as mãos, para que você venha prosperar em tudo que você fará. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.